Pessoal, só para relembrar da aula passada, a gente falou sobre a associação de resistores e também ali um pouquinho de corrente, um pouquinho de tensão, sempre obedecendo a lei de Ohms. Mas olha só, se a gente for desenhar um circuito aqui, vou colocar que o circuito está em série. Se ele está em série, ó, vou colocar N resistores aqui, N resistores. A gente sabe que se eu chamar aqui de R1, aqui de R2, aqui de R3, aqui de R4, a resistência equivalente entre eles vai ser a soma de todo mundo, que é o R1 mais o R2 mais o R3 mais tananã, o Rn, que é o último resistor que a gente tem lá. O mesmo vai acontecer se for em paralelo. Se for em paralelo, aí a gente vai dividir aqui assim em casos. Ó. Tem uma bifurcação, essa bifurcação aqui a gente dá o nome de nó, aí tem um resistor, aí aqui tem outro resistor, aí aqui tem outro resistor, junta todo mundo num mesmo nó, depois continua. Aí se eu chamar de R1, R2, R3, e podem ter N resistores em paralelo também. Então se eu chamar de resistor N, nós temos que essa associação de resistores, a resistência equivalente, nesse caso, a gente vai calcular pelo inverso. É 1 sobre a resistência equivalente, que vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais nananã, 1 sobre Rn. Com exceção de quando for apenas dois resistores. Se forem dois resistores, se eu tiver o R1 e o R2, tem os dois nós. Se eu tiver aqui ó, R1 e R2, aí sim a gente vai fazer como soma pelo produto, né? Produto pela soma, que vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E pessoal, ajuda pra caramba a gente saber esses casos. Bom, vou guardar essa folhinha, daqui a pouco a gente volta para ela. Vamos praticar um exercício aqui a respeito de associação de resistores. Olha só o exercício que aparece aí para nós. Ele fala assim, ó, tem dois pontos que ele chama de A e B, e esses dois pontos vão ter aqui um resistor, aí lá na frente tem outro resistor, desce, outro resistor, desce, vem para esse lado aqui um resistor, outro resistor, e aqui no meio ó, tem um resistor. Aqui bem no meio tem um resistor. Aí colocando os valorizinhos aqui, ele fala que aqui a gente vai ter 2,5 ohms. Ohms é a letrinha aqui de resistência, não pode esquecer da unidade. 2 ohms, 1 ohm, 3 ohms, e aqui 4 ohms, e aqui 4 ohms. E ele só pede para a gente calcular a associação dos resistores. Então ele só quer saber qual que é a resistência equivalente do nosso circuito. Pessoal, esse caso é um caso que a gente vai ter que fazer como sendo caso a caso. A gente pega pedacinho por pedacinho. Analisando aqui, ó, na hora que a gente vem aqui, ó, sai do ar. Vamos sair do ar. Vamos supor que tem um elétron aqui. Ele vem, tarari, tarará, tarari, tarará, passa pelo primeiro resistor, que é esse carinha aqui. Tem a possibilidade de deslocar? Não, ele tem que passar pelo resistor. Aí vem parari, parará, parari, aqui, ó, nesse ponto. Nesse ponto, ele tem a opção de ir para frente ou de descer. Então, isso daqui é um nó. E toda vez que tem nó, significa que está em paralelo. Então, ele está em paralelo. Tanto que aqui o elétron vem, passa por aqui, depois vem e junta de novo aqui. Ó. Então, tem a junção aqui da nossa corrente. Que se a gente fosse chamar de I, aqui seria I1 e aqui seria I2. Mas não vem ao caso, ele não pediu nada de corrente, ele está pedindo resistência. Aí, vamos pegar o caminho de ida para frente aqui, ó. Ele vem, tarari, tarará, passa pelo primeiro resistor, não tem opção de nenhum outro caminho, passa pelo segundo resistor, não tem opção de outro caminho, passa pelo terceiro resistor. Então, isso daqui, ó, só esse pedacinho aqui, a gente fala que ele está em série. Como só esse pedacinho está em série, a gente vai calcular a resistência equivalente dele separado. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, e calcular só a resistência equivalente desse pedacinho aqui. Aí eu vou redesenhar o meu circuito. O meu circuito vai ficar assim, ó. Tem a primeira resistência, a resistência que desce, a outra resistência que vem para cá,
Não vai mudar essas resistências. Então, aqui é 2,5 ohms, aqui é o A, aqui continua sendo o B, aqui continua sendo 4, aqui a gente não vai mexer, continua sendo 4, mas aqui ó, a gente vai trocar todo mundo por uma única resistência, que é a resistência equivalente desse pedacinho aqui. E como que eu calculo? Não está em série? Está em série. Então, a resistência equivalente desse pedacinho aqui vai somar todo mundo. Vai ser o R1 mais o R2 mais o R3 e assim por diante. Então, a resistência equivalente naquele pedacinho lá, ó, o R1, quem que é? Ah, o 2. Quem que é o R2? Ah, pode ser o 1. Quem que é o R3? Ah, o 3. Nossa, professor, que original. 1, 2, 3. Foi difícil pensar nele. Resistência equivalente vai ser igual 2 mais 1, 3 mais 3, 6 ohms. Então, ó, esse carinha aqui é igual a 6 ohms. Ah, legal, professor. E agora, o que você vai fazer? Ó, não tem um nó que a gente falou aqui, ó, nó aqui e nó aqui? Tem. Toda vez que é nó, a gente fala que é a resistência paralela. Então, esse cara é paralelo com esse. Só que não são só dois resistores? São só dois resistores, professor. Então, eu vou calcular uma nova resistência equivalente desse cara aqui. E quando eu calcular a resistência equivalente desse cara, eu vou desenhar um novo circuito. De tudo, eu desenho mais um. Sério, professor? Sério. Ó. Aqui vai ser o A. Ele vem, passa pelo primeiro que a gente não mexeu, que é 2,5 ohms. Aí desce. Aí isso daqui ó, é a resistência equivalente, que a gente vai transformar só em um resistor. E aqui vem para frente e morre lá no B. E esse carinha aqui a gente não mexeu, ó, não pode esquecer da unidade. 4 ohms, pronto. Como que a gente calcula a resistência equivalente quando é paralelo e tem só dois resistores? Nesse caso aqui, a resistência equivalente, a gente pode falar que é o produto pela soma. Então, é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, a resistência equivalente nesse pedacinho aqui, quem que é o R1? Ah, vou chamar qualquer um dos dois. Vou chamar o 4 e o outro vai ser o 6. 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6. Aí a resistência equivalente vai ser igual a 4 vezes 6, 24, professor. 4 mais 6, 10, professor. Aí aqui, ó, resistência equivalente vai ser igual a 24 sobre 10, 2,4 ohms. Então aqui, ó, esse carinha aqui, ó, 2,4 ohms. Só que, ó, eu venho com o elétron aqui, tarari, passo pelo primeiro, passo pelo segundo, passo pelo terceiro. Todo mundo em série aqui. Então, se eu for calcular a resistência equivalente desse cara agora, a gente só vai somar. Então, ó, a resistência equivalente final, a gente soma todo mundo, que vai ser o R1 mais o R2 mais o R3, que no nosso caso aqui vai ser a resistência equivalente igual 2,5 mais 2,4 mais o 4. 2,5 mais 2,4, vou fazer aqui no cantinho para não errar. 2,5 mais 2,4, aqui dá 9, vírgula debaixo de vírgula, aquela coisa toda, 4,9. Então, a resistência equivalente nesse caso vai ser igual a 4,9 mais o 4. A resposta do nosso exercício, resistência equivalente, vai ser igual a 8,9 ohms. Pessoal, não tem como a gente fazer esse exercício de uma vez só. Tem que fazer por etapas. E aconselho sempre fazer novos circuitos. Mas sempre vai ser assim, professor? Não. Olha só, vamos fazer um onde o circuito ele fala que são 3 resistores em paralelo. Só para a gente usar outra forma. Ó, tá 3 em paralelo. Professor, mas esse desenho é diferente. Pode ser qualquer um dos desenhos. Desde que tenha nó, a gente pode usar. Então, entre A e B. E eu vou colocar aqui que esse cara tem 1 ohms, 2 ohms. E esse cara aqui, ó, 3 ohms. Nossa, professor, que original. E eu quero calcular qual é a resistência equivalente entre eles. Pessoal, nesse caso, a resistência equivalente nada mais é do que a soma do inverso, né? Se a gente pegar, ó, 1 sobre R1 é igual R equivalente no nosso caso, igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Mais, professor? Não, só tem 3, não precisa mais.
Então, ó, 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre... Quem que é o R1? Ah, é o 1. Mais. Quem que é o 2? Ah, é o 2. Quem que é o 3? Ah, é o 3. Nossa. Aí aqui, 1 sobre R equivalente vai ser igual. Aqui o MMC entre 1, 2 e 3 é o 6. É só multiplicar os dois. Aí se a gente fizer dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima, 6 dividido por 1, 6. Vezes 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. 6 dividido por 3. Aí nós temos que é 2 vezes 1, 2. Então, ó, essa resposta, 1 sobre resistência equivalente, é igual a... Aqui vai dar 5 com 6, 11. 11 sobre 6. Nossa, professor, e agora? Ó, ou você faz a cruzadinha, ou você inverte os dois lados. Eu prefiro inverter os dois lados. Ó. Resistência equivalente vai lá para cima, aí viria o 1 para baixo, a gente nem precisa colocar. E o 6 sobre 11. Nossa, professor. E esse número feio? Não, vamos fazer a continha aqui do lado. Ó. 6 dividido por 11, aí fica ruim da gente fazer. Então, vou colocar um 0 e uma vírgula aqui, ó. Aqui. Aí, qual o número que parece que divide 60? Ah, se eu colocar 6, vai dar 66. Então, 5, porque daí dá 55. Coloca 5. 5 vezes 55. Subtrai os dois. Aí aqui não dá, emprestar 1 vira 10, aqui vira 5. 5 com 5, 5. E aqui 0. Ah, não dá, coloca um 0. Aqui, se eu colocar o 5, daria 55. Então, vou colocar o 4. 4 dá 44. Aí para por aqui, não precisa mais fazer não. A gente para por aqui, 0,54 está um número bom. Aí aqui, resistência equivalente é igual a 0,54 Q ohms, que é a resistência equivalente. Essa é a resposta do nosso exercício.